Graça e paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Estamos usando da tecnologia, né? Para poder levar o nosso estudo, a nossa célula para os irmãos. Nós temos orado por cada um de vocês, por essa situação que a gente tem vivido. É uma situação que tem nos deixado muitas vezes com medo, angustiados, né? Mas eu creio que Deus tem um propósito muito grande em tudo isso que está acontecendo. Tá? Então, hoje eu vou gravar essa mensagem. Eu creio que na semana que vem a gente possa, de repente, pensar naquele aplicativo que a nossa irmã Rosana postou, o Zoom. Eu tenho visto algumas pessoas fazerem essas reuniões online, né? Então, de repente, a gente pode, na semana que vem, organizar o nosso horário para na quarta ou na quinta, o que for melhor para os irmãos, no horário que for melhor, a gente juntar todo mundo, tá? Ou então a gente continua dessa forma, eu gravo a mensagem da semana que vem para os irmãos e depois a gente organiza aí como é que a gente faria os nossos testemunhos, né, mais tarde, tá? Mas eu estou gravando agora aqui da minha casa, e eu peço a Deus que Deus fale ao seu coração, tá? Nós temos uma lição que obviamente nós vamos falar a respeito do coronavírus, né? É um tema que está muito recorrente, nós estamos ouvindo muitas notícias o tempo todo, né, nas mídias, né, na televisão e por aí vai. E aqui já vai um primeiro conselho: não fique o tempo todo vendo essas mensagens, não fique o tempo todo vendo essas notícias, né? Nós sabemos já muito bem, por conta do WhatsApp, por conta de tudo que a gente recebe o tempo todo, a gente sabe muito bem o que a gente precisa fazer, né? O nosso isolamento, como nós devemos nos portar na hora de sair de casa, na hora de retornar, aqueles que podem e que precisam sair, né? Então, assim, a gente já tem informação suficiente para poder ficar sem ver notícias o tempo todo. São muitos casos, a quantidade de mortes e por aí vai. Isso gera em nós muita ansiedade, muito medo, né? Mas Deus tem uma mensagem para nós, mediante tudo isso que tem acontecido, né? Eu creio nisso, né? Eu sempre tenho dito isso para todos que têm conversado comigo, falado comigo. O Salmo 121 é um salmo que eu gosto muito, gosto de todos, mas esse Salmo 121, principalmente por esse momento que a gente está vivendo, é importante a gente sempre ter isso em mente, né? O Salmo 121 diz assim: olho para os montes e me pergunto, de onde me virá o socorro? E aí o salmista continua dizendo: o meu socorro vem do Senhor, o Senhor poderoso que fez os céus, que fez a terra, né? Ele não deixará que você tropece. Aquele que o protege não cochilará. Aquele que guarda Israel não cochila e nem dorme. O Senhor é o seu protetor. Ou seja, aquele que cuida de nós, ele não está dormindo, ele não cochila, né? Então a gente precisa confiar no Senhor, né? Nós vamos falar basicamente sobre 4 pontos hoje, tá? A respeito da nossa lição. O texto bíblico é em Provérbios, capítulo 9, do versículo 8 até o versículo 11, que fala a respeito da instrução ao sábio, da instrução ao tolo, né? E a gente vai trabalhar essa questão do que Deus está querendo nos falar, tá? Foi levantado 8 pontos, tá? Nós vamos falar essa semana de 4 e a semana que vem dos outros 4. Tá? Então nós vamos falar sobre a fragilidade, a igualdade, a nossa fragilidade, a nossa igualdade, a nossa falta de controle e a nossa dor por nos sentirmos excluídos, sozinhos e por aí vai, tá? Eu vou tentar ser o mais sucinto possível, tá? Para esse vídeo não ficar extenso, tá? Muito provavelmente eu vou ter que colocar ele num canal do YouTube, porque o WhatsApp não vai permitir essa mensagem, muito provavelmente. Mas aí eu vou mandar o link para os irmãos e os irmãos acessam lá, tá bom? Então nós vamos falar sobre esses 4 pontos, tá? Eu sempre tenho a perspectiva de que Deus está nos preparando para algo melhor.
Eu sempre olho e procuro olhar, embora eu tenha as minhas crises de medo, de ansiedade sobre tudo que está acontecendo. Tá? Eu ainda, o meu setor ainda não foi impactado, mas eu já tenho alguns casos de alguns clientes que já estão pedindo para segurar e tudo mais. Mas eu creio que o Senhor tem um propósito diante de tudo isso. Tá? E o que tem ficado muito na minha mente, eu até compartilhei isso com alguns irmãos, é aquela frase de quem já passou pelo trilho de trem, sabe? Tem uma frase ali que está escrita assim: pare, olhe e escute. E é isso o que eu estou tentando fazer. Parar com esse isolamento, eu estou sendo obrigado a parar, a olhar o que está acontecendo e a escutar o que Deus está querendo me dizer. Né? Eu creio que se nós tomarmos isso como maior ensinamento para nós, eu creio que todo esse tempo nós vamos sair muito melhores de tudo o que está acontecendo. Tá? Então, Provérbios capítulo 9, a partir do verso 8 diz assim: não se dê o trabalho de repreender o zombador, pois ele o odiará. Repreenda, porém, o sábio, e ele o amará. Instrua o sábio, e ele crescerá na sabedoria. Ensine o justo, e ele aprenderá ainda mais. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo resulta em discernimento. A sabedoria multiplicará os seus dias e tornará a sua vida mais longa. Se você se tornar sábio, o benefício será seu. Se desprezar a sabedoria, sofrerá as consequências. O texto aqui inicial, a introdução para a nossa lição aqui, fala a respeito da irresponsabilidade da cidade de Wuhan, lá da China, que recebeu um aviso de que havia sim a contaminação de um novo coronavírus, e não foi dada a devida atenção, e isso se disseminou, isso se propagou, e hoje todo o mundo está sofrendo por conta disso. E então, aqui Salomão, ele está nos dando a instrução de que aquele que acata a sua instrução, ele se torna mais sábio ainda. Ele te amará por conta de toda a repreensão que você deu a ele. E eu creio, queridos, que Deus está nos repreendendo e nós precisamos ser sábios para entender que isso é amor e passar a amá-lo ainda mais. Tá? Então é essa visão que nós vamos trabalhar, esses 4 pontos, tá, com os irmãos, e eu quero depois que os irmãos perguntem e compartilhem algum entendimento que cada um tem. O primeiro ponto que nós vamos falar é a respeito da nossa fragilidade. É inevitável a gente entender que tudo isso que a gente está vivendo mostra quão frágil nós somos. O quão frágil nós somos. O mundo inteiro está parando. Os irmãos, imaginem os Estados Unidos fechar os aeroportos, as fronteiras, parar de voos sendo enviados para a Europa, receber voos da Europa para os Estados Unidos. O nosso próprio país, o nosso maior aeroporto, o de Cumbica, de Guarulhos, ele está fechado. Então, assim, isso mostra o quão nós somos frágeis. Agora, essa fragilidade, ela não pode gerar em nós medo. Muito pelo contrário. Como eu disse do Salmo 121, Deus ele não está dormindo. O meu Deus, o seu Deus, aquele que nos ama, ele não está cochilando, ele não está de braços cruzados. Ele está querendo, em meio a toda essa situação, nos tratar em algo. E quando a gente olha para a nossa fragilidade, nós precisamos entender que quanto maior a nossa dependência do Senhor, mais forte nós seremos. Quanto mais frágeis nós nos enxergarmos, quanto mais fraco nós nos enxergarmos, mais fortes no Senhor nós seremos. E eu vou ler com os irmãos o 2 Coríntios, que é um texto clássico a respeito desta fraqueza, 2 Coríntios capítulo 12, versos do 8
ao 10, diz assim, ó, em 3 ocasiões, Paulo dizendo a respeito do espinho da carne dele, supliquei ao Senhor que removesse esse espinho da carne. Mas Deus me disse, minha graça é tudo que você precisa. Queridos, nesse momento em que Paulo vê a fragilidade dele, nesse momento em que Paulo vê a fraqueza dele, Deus diz para ele assim, querido, é nesse momento que você está reconhecendo que você está com dor, que você é frágil, que você é fraco. Eu estou te dizendo o que você mais precisaria ouvir, o maior ensinamento que vai te dar sabedoria. Você me tem e eu sou tudo o que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar das minhas fraquezas, Paulo diz, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso, aceito com prazer fraquezas, insultos, privações, perseguições, aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Queridos, a nossa fragilidade, ela tem que gerar em nós essa sensação de dependência do Senhor. Nós precisamos entregar a nossa vida para Ele e dizer, Senhor, eis a minha vida em Tuas mãos. Sabe, eu sempre gosto de dizer isso quando Isaías tem um encontro, tem a visão dos anjos, e ele diz que ele teve um encontro com o Senhor. Antes dele dizer para Deus assim, eis-me aqui, envia-me a mim, ele teve que dizer, ai de mim, como eu sou pecador, como eu sou frágil. Então Deus vem e purifica os lábios de Isaías e diz, agora você está pronto para dizer, eis-me aqui. E eu creio que esse primeiro ponto da nossa fragilidade, do reconhecimento da nossa fragilidade em meio a essa pandemia, a tudo isso que a gente está vivendo, ela tem como princípio básico para aqueles que creem no Senhor, de buscar o Senhor, de depender totalmente dele. Como é que está essa sua relação com Deus? Como é que está essa sua relação da sua fragilidade? O segundo ponto fala a respeito da nossa igualdade. A necessidade de entendermos que nós somos iguais. Não há diferença entre nós. O vírus, ele não escolhe uma classe social. Ele não escolhe uma cor de pele. Ele não escolhe uma nação específica. Sim, existe sim a probabilidade da doença ser pior ou em graus mais graves, né, para aqueles que são hipertensos, com problemas de respiratórios e tudo mais, mas, na verdade, todo o mundo está pegando esse vírus. Isso nos torna iguais. Mas eu queria trabalhar com os irmãos não a respeito da igualdade para nos trazer medo. Todo mundo pode pegar, meu Deus, então eu posso pegar. Não nisso. Eu queria trabalhar da igualdade que todo mundo, assim como todos podem pegar, todos precisam da mesma cura. Todos precisam da mesma cura. Todos nós precisamos da mesma coisa. E o que nós precisamos, nós sabemos. Nós precisamos de Jesus. Para que a gente possa ter contato, para que a gente possa ter comunhão, para que a gente possa sentir de novo a presença do nosso Pai. E isso é para todo mundo. Então quando a gente olha e percebe que todo mundo é igual. Sabe, esses dias para trás eu estava conversando com as crianças e estava falando a respeito disso. Com a Mel também estava falando a respeito disso. Não importa quanto dinheiro você tem na conta, isso não vai trazer para você máscara. Porque não tem máscara para comprar. Então se você chegar com R$1 milhão ou com R$10, os dois vão sair de mãos abanando. Ninguém vai comprar, porque não tem. Então isso mostra a nossa igualdade. Isso mostra que nós todos precisamos da mesma coisa. Nesse momento todo mundo, indistintamente, está precisando da cura. Está orando ou está pedindo a Deus para que consigam identificar a vacina, para que consigam identificar a forma de curar essa doença da melhor forma possível. Então todo mundo precisa da mesma coisa. E quando a gente olha para o Senhor, todos precisam da mesma coisa. E é isso que eu queria compartilhar com os irmãos em Atos, capítulo 10, quando Pedro
foi chamado para a casa de Cornélio e ali ele visita Cornélio e ele fala com Cornélio a respeito de um monte de coisas. E no final do capítulo, lá no versículo 34, ele diz assim: então Pedro respondeu: veja claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Em todas as nações ele aceita aqueles que o temem e fazem o que é certo. Esta é a mensagem de boas novas para o povo de Israel. A paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Quando a gente entende que todo mundo é igual, nós começamos a entender que todo mundo precisa da mesma coisa. A gente começa a ser colocado os nossos pés no chão e dizendo assim: você não é melhor do que ninguém. Todos precisam de Cristo Jesus para receber de volta a comunhão com o Pai. Que é isso que o seu coração, que o meu coração e que todos os corações criados por Deus necessitam. Voltar para casa, voltar para os braços do Pai. É essa mensagem quando a gente entende que nós somos iguais. Não há distinção, não há favorito. Todos são amados por Deus e todos necessitam de Jesus. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é a nossa falta de controle. Como isso nos incomoda, queridos. Sabe, pessoas compartilhando de que querem fazer coisas, mas não podem. Ou seja, o controle não está em nossas mãos. E é isso que a gente precisa reconhecer. A nossa falta de controle. Todas as coisas estão totalmente nas mãos do Senhor, sob o seu controle. Quando Jó, perdendo tudo que ele tinha, começa a questionar a Deus e ele faz inúmeras perguntas para Deus, Deus não responde nenhuma. Sabe o que Deus responde para Jó? Perguntando para ele: aonde você estava? Aonde você estava quando eu criei todas as coisas? Aonde você estava quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo? E Jó então para e olha e fica maravilhado, dizendo: quão maravilhoso é esse meu Deus. Nós não temos nada sobre os nossos controles. Nós estamos nos acostumando a entrar no nosso smartphone, entrar num aplicativo, escolher a comida, dar um ok, já pagamos com cartão de crédito e em 20 minutos a portaria do nosso condomínio ou a nossa casa toca a campainha dizendo: a sua comida chegou. Como se nós estivéssemos controlando todas as coisas. Pais hoje de filhos recém-nascidos colocam um aplicativo no celular e uma câmera na frente do berço e aonde ele estiver ele consegue ver o filho dormindo. Controle. Televisões hoje são vendidas com controle universal. Um controle só acessa todos os equipamentos eletrônicos da casa. Nós estamos sentindo e tomando o poder, o controle das nossas vidas todo nas nossas mãos. E é isso que Deus quer mostrar para nós. O controle não está na mão de vocês. O controle está nas minhas mãos. Portanto, pare, olhe e escute o que eu estou te dizendo. Isso vai ser benefício para vocês. Vocês vão se tornar mais sábios. Vocês vão se tornar melhores. É nesse sentido que eu entendo isso. E em Tiago, capítulo 4, tem um texto que eu acho fantástico. A partir do verso 13. Olha só a nossa arrogância que muitas vezes a gente faz. Tiago ele diz assim: algum de vocês... Não, desculpa, capítulo 4. Estava lendo o capítulo 5. Prestem atenção, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá 1 ano. Negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem o que será de sua vida amanhã? Tiago diz. A vida é como a névoa ao amanhecer, aparece por um pouco e logo se dissipa. Olha só o que ele diz, preste atenção, alguns de vocês dizem: amanhã ou hoje nós vamos para tal lugar e vamos fazer isso, isso, isso. Antes nós temos que dizer: se Deus quiser. Se Deus quiser, nós iremos.
faremos negócio. A falta de controle quer nos chamar a atenção para isso. Nós precisamos colocar todas as nossas decisões nas mãos do Senhor. Nós precisamos sim agir, nós não podemos ser irresponsáveis e falar, Senhor, faz tudo. Não. Mas nós precisamos começar os nossos dias, todos os dias, dizendo, Senhor. Hoje mesmo eu recebi um post de um pastor aqui de Ribeirão, dizendo, comece o seu dia perguntando o que o Senhor tem para mim hoje. Falta de controle da situação na mão. Nós não podemos pegar o carro, nós não podemos pegar, aliás, podemos, mas seríamos irresponsáveis. Não está sobre as nossas mãos. A cura disso está sobre os médicos, sobre os cientistas, sobre as pessoas que estão estudando a respeito disso. Mas nós estamos orando a Deus para que Deus dê sabedoria a esses heróis verdadeiros que estão cuidando de tanta gente ao redor de todo o mundo. Mas as coisas fugiram do nosso controle. Nós tínhamos programado tantas coisas e de repente algo invisível vem e tira de nós o controle. Mas eu volto a fortalecer com os irmãos. Nada fugiu do controle do Senhor. Absolutamente nada. Ele continua controlando todas as coisas. E nós precisamos confiar nele, nós precisamos buscar nele, nós precisamos reconhecer que estamos sendo arrogantes muitas vezes, agindo como se tudo fosse normal, como se tudo fosse corriqueiro, como se a gente fosse para tal lugar, fôssemos fazer isso, aquilo e aquilo outro. Não. Se Deus quiser, e eu creio, queridos, que Ele quer nos tornar neste tempo muito melhores do que nós estávamos sendo. E quem tem ouvidos, que ouça isso que o Senhor está dizendo através deste tempo. Sabe, queridos, Ele não está de braços cruzados. Não está. Nós não podemos acreditar que um mal desse pode ser maior do que o nosso Deus. Muito pelo contrário, Ele está tratando cada um que teme a Ele, cada um que confia nele. Cada um que confia nele está sendo tratado, está olhando para dentro de si, está olhando para sua casa, está olhando para o relacionamento que tem com os filhos, com o marido, com a esposa, com o funcionário. Nós precisamos parar e enxergar que esta situação é tratamento, é remédio. Ontem nós fomos tomar a vacina da H1N1 e nós estávamos comentando dentro do carro, dói. Sim, dói. As crianças estavam perguntando se ia doer. Dói sim, mas é bênção. É essa dor que faz a gente ficar imune. Então nós precisamos entender que todo esse tempo, por mais dolorido que ele pareça, é um tempo de cura para uma sociedade ansiosa, para uma sociedade acelerada, para uma sociedade que tem o controle de tudo nas mãos. Nós precisamos entregar tudo nas mãos do Senhor. E por fim, queridos, o quarto ponto, a nossa dor por sermos excluídos. Vários testemunhos, e dentro da nossa lição há o testemunho de pessoas que voltaram da Itália e aí teriam uma reunião entre amigos e as pessoas descobriram que essa pessoa voltou da Itália e pediram para não vir, para ficar na casa dela e tudo mais, e a pessoa se sentiu excluída. E eu creio o seguinte, queridos, e aqui vai um alerta, se a gente tiver sintomas, né, é bom que a gente fique realmente em casa para que não haja, né, a contaminação, para que não haja o contágio de outras pessoas. A gente tem que tomar isso. Mas eu olho para essa nossa dor, por sentir dor, e aqui eu não vou falar só a respeito dessa exclusão. Olhando do ponto de vista que nós muitas vezes, como crentes, excluímos determinadas pessoas do nosso ciclo de amizade. Porque nós nos sentimos detentores da verdade. Verdade é para todo mundo, como nós falamos no ponto 2, a nossa igualdade. Mas eu queria olhar para essa questão, para essa dor da exclusão, para essa dor da solidão que muitos podem estar sentindo e dizer para você e para mim também, quanta saudade que a gente está de apertar, de abraçar os nossos queridos, não é? Quanta saudade que a gente está de fazer uma visita para alguém.
que quando a gente tinha o controle total nas nossas mãos, nós não dávamos valor. Deixávamos para amanhã, deixávamos para depois, olhávamos para a situação e falávamos assim, não, depois eu ligo, depois eu mando um áudio pelo WhatsApp para essa pessoa. E hoje nós estamos nos sentindo sozinhos. Sabe, em uma das últimas reuniões que nós tivemos, que foi aqui em casa, inclusive, eu lembro do nosso irmão Ellerson pedindo oração, e a Janaína tinha pedido uma quinta antes também, para que a gente orássemos pelos pais dele, né, por situações de escolha e de decisões que eles estavam querendo tomar, né, e essa preocupação, como todos, né, nós temos sempre a nossa irmã Vanderleia, todos os irmãos, Zenaide, a Jane sempre lembrando da mãe, né, orando, intercedendo, né, todos nós, a Leila pela mãe dela também. Então, se a gente sempre está intercedendo, mas quantas vezes nós tivemos a oportunidade de ir até eles, de abraçar, de beijar, de olhar nos olhos, de conversar? Será que muitas vezes eles não se sentem excluídos por nós? Será que eles não se sentem abalados com a nossa indiferença? E esse vírus vem para nos tirar disso, que antes nós tínhamos como algo bom, que é a tecnologia que hoje está servindo para a gente passar essa lição. Mas a gente achava que isso aproximava hoje. Nós damos tudo para poder ir na casa, abraçar, olhar nos olhos. Então a gente precisa parar para olhar para isso. Sabe, queridos, tão logo nós seremos colocados de volta à nossa vida normal. A correria vai voltar e eu creio que vai voltar maior ainda para, entre aspas, recuperar o tempo perdido. Pessoas que trabalham em empresas que dependem de metas e tudo mais serão chamadas a atenção a cumprir metas. Né? Pessoas que estão fazendo home office ainda em casa estão vendo, estão sentindo essa opressão, essa cobrança. Então, tão logo, queridos, nós seremos inseridos de novo no nosso dia a dia, no nosso corre-corre. Mas eu creio, em nome de Jesus, que o que o Senhor está dizendo a respeito deste isolamento, deste distanciamento, aproveite os que estão perto. Olhe para os que estão perto, os nossos pais. Quem tem avô ainda, tem o privilégio de ter avô, vai na casa, assim que puder. Vai na casa, toma um café, abraça, beija, conversa. Pergunta se está precisando de alguma coisa. Nós precisamos dar atenção aos idosos, nós precisamos dar atenção aos nossos amigos. Então, eu creio que este ponto, desse sentimento, desta dor, da exclusão, da solidão, vem falar conosco nesse sentido. E nós precisamos olhar para toda essa situação que está acontecendo e perguntar para Deus, parar, olhar e escutar o que Deus está querendo dizer para nós. Deus está querendo nos transformar em pessoas melhores, em crentes melhores. Deus está querendo transformar a igreja numa igreja que estende os braços, numa igreja que ama de verdade, numa igreja que reconhece a sua fragilidade, a sua dependência do Senhor, numa igreja que reconhece que nós todos somos iguais e todos fomos chamados para o Senhor em Cristo Jesus, de uma igreja que entende totalmente o que nós não temos o controle de nada e que todas as coisas estão nas mãos do Senhor, e de uma igreja que não se sente sozinha, muito pelo contrário, é uma igreja que visita, uma igreja que busca estar perto daqueles que necessitam. Eu creio que seja essa a mensagem que o Senhor está querendo nos trazer. Nós precisamos abrir os nossos olhos, nós precisamos olhar com os nossos olhos de fé, nós precisamos aproveitar o tempo que nós estamos tendo, né, livre, aqueles que estão tendo este tempo, aqueles que estão tendo tempo de ficar em casa, aproveitar esse tempo para ficar com os nossos queridos, para conversar com aqueles que estão dentro da nossa casa, para ler mais a palavra de Deus, para orar mais, para buscar mais comunhão com o Senhor. Porque quando tudo isso passar, queridos, nós precisaremos começar tudo de novo. Vai ser um novo
normal, como eu tenho ouvido. E como nós vamos nos colocar? Pense nisso. É isso que esta lição está querendo nos trazer, esses 4 primeiros pontos. Semana que vem nós vamos trabalhar mais 4 pontos a respeito de toda essa situação que a gente está vivendo. Mas eu creio, em nome de Jesus, que o Senhor está querendo nos tratar. Então abra os seus olhos, abra os seus ouvidos, abra o seu coração, se derrame na presença do Senhor. Nós vamos continuar intercedendo por todos aqueles que estão na linha de frente, os médicos, enfermeiros, policiais, os profissionais que não estão fazendo home office, né? Todos aqueles que estão, de certa forma, se colocando mais próximos de um possível contágio, né? Mas eu sei que Deus está guardando cada um de nós. Eu sei, eu tenho plena convicção de que o Senhor está guardando os médicos, enfermeiros, policiais que estão na linha de frente, os funcionários, né? Eu sempre lembro do Luizinho que não parou, né? Não está parado por enquanto, né? Então, eu creio que o Senhor está cuidando de cada um de nós. Então tire, lance sobre Ele toda a sua ansiedade, coloque diante dele tudo aquilo que tem te trazido medo, né? Porque Ele está querendo fortalecer a sua fé, Ele está querendo fortalecer a sua comunhão com Ele, a sua dependência. E não há nada melhor do que nós termos a convicção de que a nossa vida, a vida dos nossos queridos, está nas mãos do Deus maravilhoso, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, do Deus que fez todas as coisas e que enviou o seu Filho para morrer por cada um de nós. Amém? Eu vou fazer uma oração nesse momento. Se você quiser fechar o olho aí na sua casa, você pode fazer isso, ok? Feche os seus olhos. Santo Deus, nós te damos graças, Pai, por tudo isso que o Senhor está falando ao nosso coração, Pai. Nós te damos graças, Senhor, porque nós reconhecemos que o Senhor não está dormindo, Pai. Nós reconhecemos que o Senhor está falando conosco e te pedimos, nos dê sabedoria, Senhor, para entender a tua boa vontade, Senhor. Para entender quais são os teus planos para cada um de nós, Pai. Continuamos intercedendo pelos médicos, continuamos intercedendo pelos enfermeiros, Pai. Continuamos intercedendo pelos policiais, Senhor. Continuamos intercedendo pelos profissionais, ó Pai, que ainda estão trabalhando e que não puderam se recolher no isolamento, Senhor. Coloque os teus anjos, ó Pai, acampe-os mesmos, Senhor amado, para que não haja contágio nem com eles, nem com ninguém da sua família, Senhor. Guarde-os todos, ó Pai. Nós te pedimos por todos que estão contaminados, Senhor amado. Guarde o Senhor, cura, Pai, dê sabedoria aos cientistas que estão estudando a cura para esta doença, a vacina para esta doença, Senhor. Nós sabemos, Deus, que o Senhor tem um propósito, Deus. Portanto, fale aos nossos corações, levante-nos como igreja, mesmo, Senhor amado, isoladas, cada um nos seus lares, ó Pai amado, mesmo sendo isolados, ó Pai amado, nós podemos ser igreja. Portanto, abra os nossos olhos, Senhor, para aqueles que estão próximos a nós e que nós podemos, ó Senhor, ajudá-los, estender as mãos, ó Pai amado. Guarda cada um dos irmãos, Senhor, fale poderosamente aos corações de cada um de nós, Senhor amado, e que nós possamos, no teu tempo, voltar a ter a comunhão com alegria para aprendermos mais do Senhor, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Continue guardando a cada um. Nós oramos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Vamos ver como que a gente vai fazer a respeito dos testemunhos, né? De repente podem colocar aí a opinião de vocês, tá bom? Mas se quiserem colocar no próprio grupo um breve testemunho, né? A respeito de 1 minuto e meio no máximo aí, para não ficar muito extenso, né? Podem colocar a mensagem de voz, pedirem as orações e cada um de nós vamos orar num tempo determinado essa noite. Amém? Deus abençoe, fique na paz do Senhor. Um abraço.